inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de altos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Meio-dia em Brasília. Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa a descarga e abra a torneira. Vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, Pânicozeta! vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu Olá, programa Pânico no ar para todo o Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho. Nosso Robert de hoje é Moacir Barini. Olá, Moacir, tudo bem? Tudo bem? Não, sem personagem. Pelo amor de Deus, irmão. Só... Sim, não tem por onde. Não. Tudo bem, tudo bem, tudo Tá bem. arriscado tomar uma tropa de choque e entrar aqui, irmão. Trouxe a sanduíche de presunto. Tomar as bombas. Não dá gás. Pelo amor de Deus, Não ganha do gás, não. Você é ator, comediante e artista plástico. Boa, boa. É isso? Isso mesmo. Então nosso Robert de hoje é Moacir Barini, de isso Paranavaí, Paraná, aqui na Jovem Pan. Cenas, informações, não pode parar, Cena. Já vou avisando, tem uma bomba de esporte. Manifestações, Cena, você é contra ou a favor? Opinião, Cena, contra ou a favor? Eu sou a favor, 3 que tem uma manifestação. Você é a favor da baderna? Não com baderna. Uma transparência. Eu já enfrentei isso na época do Tancredo Neves. E ninguém chegou a tanto o caos como estamos no dia de hoje. Vamos ser as informações, Cena, Copa das Confederações. Falando FIFA está com medo. Dólar subindo. R$2, porque o governo... Dólar subindo, senhor. Manifestações, opinião. E é muita influência do corte de gastos do mundo. Encerre o jornal, senhor. Eu tô avisando que o Kobe Bryant vai estar no parque do Papai às 2 da tarde com o Quem? Kobe Bryant, o maior jogador de basquete da NBA. Fazendo o quê? Participando de jogos de novos talentos do basquete, e o Bruno Senna vai correr na Alemanha nesse final de semana. Com a escuderia em primeiro lugar na pole. Encerre o jornal, senhor. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o Bebê gigante. Esse é o famoso Jeito molhado. Boa tarde pra todo mundo. Periquito molhado. Vamos lá. Rodunga. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. É isso aí. Dá pra dar stop também. Convida. Quem você convidou? Pilates. E aí, minha beleza? Estamos aí, Couto. Hoje teremos o Percival aqui. Que é isso, gente? Percival. O mestre. Percival. Os maiores jornalistas. É verdade. Investigativos da Cidade Alerta, Percival, o partner de Marcelo Rezende. Muito bem. Tem uma piada, sério, realmente. Não precisa cena. Tá no ar o Pânico aqui na Jovem Pan. As mulheres da leitinho. fazer um milkshake. Elas são tão belas. Não comer suas panelas. Os ouvintes é mala. Não atentam, não tem nada. Já está na Muito bem, vamos trabalhar, meus queridos. Estão preparadinhos? Pode ser ou não? Vamos lá. Hoje o papo será bom, porque nós estamos recebendo aqui hoje um dos maiores e mais importantes jornalistas da área investigativa criminal aqui no Brasil. Atualmente ele está no programa Cidade Alerta. Aqui está, senhoras e senhores, Percival de Souza. Fala, Percival, pouca gente sabe, porque vocês ficam fazendo essa brincadeirinha. Não é você, é o Edu. Não, é o Edu Não, é o e é Carioca o que Marcelo falou. Rezende. Carioca que falou.
O Percival é um dos mais importantes jornalistas que nós temos aqui no Brasil. Verdade. Um dos caras mais premiados com o Prêmio S, os maiores prêmios. Fundou o Jornal da Tarde, brigou com a ditadura, com o Esquadrão da Morte, escreveu livros premiadíssimos. É um dos caras que mais entende de segurança pública, de área criminal, e um dos maiores jornalistas investigativos. Eu peço para que todos nessa mesa, quando forem se referir ao nosso querido Percival, falasse Sua Excelência, certo? Pode ser ou não? Certo? Pode ser ou não? Quando você fala dos maiores, você está se referindo certamente à minha altura, né? 1,90 m. Não. Barriga também. O Percival, você fundou o Jornal da Tarde. Sou um dos fundadores. Dos anos 70. Né? 4 de janeiro de 66, Mino Carta. 1966. 4 de janeiro, aniversário do Estadão. E aquela época a coisa era quente, né? Nós fizemos, é um orgulho profissional, o melhor jornal do país. Foi uma revolução na imprensa brasileira. Em texto, edição, fotografia, arte gráfica. Fernando Mitre, Murilo Felisberto, essas feras todas que todos conhecem. Era um jornal moderno, né? Era um jornal revista. Era um jornal mais pra jovem, Exatamente, muito bonito. E foi uma revolução na época da... E circulava o Surita às 3 da tarde, né? Por isso o nome Jornal da Tarde. Ele saía nas bancas 3 da tarde, ele rodava. Com o trânsito dessa cidade, que todos sabem como é que é, ele acabou sendo o Jornal da Manhã. Exatamente. Agora me fala uma coisa, Percival, como é que você foi porque você trabalhou na revista de automóvel também, né? Eu trabalhei na 4 Rodas, com o Mino Carta, eu conheci o Mino Carta na 4 Rodas. Depois fui para Auto Sport. Achei que precisava conhecer um pouco melhor de reportagem e fiz uma coisa que parecia maluca. Troquei a Editora Abril por Notícias Populares. Você foi por Notícias Populares? Sim. Porque o NP tinha, à época, foi um acidente cósmico aquilo lá, mas tinha uma redação incrivelmente competente, altamente profissional. E eu falei, eu preciso aprender com essa esfera, eu vou jogar essa chance. Fui pra lá. Mas o NP, uma época, era aquele jornal que você torcia, saía sangue, não é? Saía sangue, depois, né? Mas nessa fase que eu peguei, não era desse jeito. Sanguinolenta, ele não era assim. Era um jornal popular, o que mais vendia na banca. Pra você ter uma ideia, tinha um repórter lá, o Caetano Cunha, que ele era capaz de abrir uma matéria assim. Salomão, terceiro rei dos judeus, dizia: o amor é mais forte do que a morte. Aí ele vinha com a história de um assassinato. Ela citava. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí que você começou a fazer aí que você pegou gosto pelo jornalismo policial? Não, Surito, não. Por incrível que pareça, eu trabalhei no Notícias Populares fazendo geral. Fui repórter de geral. Como que é isso? Geral. Tudo jumento. Seria, você pega os jornais hoje, o Cotidiano na Folha, o Metrópole no Estadão, seria isso aí. Aí eu fui pro Auto Sport numa vaga de Clóvis Rossi, que foi pro Estadão. Só os caras top, né? E aí eu fiquei lá 8 meses e fui pro Estadão, pra onde já tinha ido o Clóvis Rossi. Foi incrível isso aí. Mas isso foi uma coisa, Surito, do Mino Carta. Tudo seria diferente do Jornal da Tarde. Toda a cobertura, esporte, economia, política, educação, saúde e, naturalmente, polícia. Aí eu, que nunca havia entrado numa delegacia de polícia na minha vida, por razões que até hoje eu não entendo, o Mino Carta achou que essa nova fase, essa nova roupagem criminal seria por minha conta. Não foi uma vontade tua, então? Não foi imposto. Foi imposto. E aí você teve muito problema lá com o Esquadrão da Morte? Bom, o que aconteceu é que eu tive a sorte de conhecer um grande jornalista de polícia no Notícias Populares, onde eu fui fazer geral, que era editor de polícia, o Ramon Gomes Portão. Foi meu mestre. Aprendi a conhecer, entender a engrenagem policial com o Ramon. E conhecendo a estrutura policial, eu percebi que nesse início do Esquadrão da Morte, aqui em São Paulo, não havia exatamente o que muita gente imaginava, uma profilaxia social que por si só já seria discutível. Mas era uma guerra de traficantes. A polícia é de um lado, matando os traficantes de um grupo concorrente. E eu fui mostrando isso, deixando isso claro. A minha filha Andréa, que é fã da Amanda. Obrigado, fã.
Um beijo. E ela manda um beijo pra Amanda e pra todos vocês aqui. Obrigado. Viu? Mas pra vocês terem uma ideia, viu, Amanda? A Andréia, minha esposa, estava grávida dela. O último mês de gravidez, pra você escondê-la na casa de um amigo. A Andréia teve a sua última de gestação, o último mês, na casa de um amigo meu, Armando. Por causa de ameaça. Uma ameaça do esquadrão. Exatamente. O esquadrão eram policiais que matavam o traficante, é isso? Eram policiais civis. Faziam julgamento por eles ligados mesmo? a um departamento, principalmente. Tinha uma liderança muito forte, um tal de Sérgio Paranhos Fleury. Você escreveu um livro. Fiz a biografia do Fleury, Autópsia do Medo. Que é um livro muito famoso, chama-se Autópsia do Medo, né? É um orgulho profissional que eu tenho, que até uma referência acadêmica, adotado em 13 universidades hoje, entre elas a Universidade de São Paulo. Fui honrado, inclusive, da aula lá sobre ele na Faculdade de História. Mas era isso, era um grupo corrupto. Mas isso me custou muito caro, enquadramento na Lei de Segurança Nacional, perseguições, processos. Fui acusado na Lei de Segurança Nacional de jogar o povo contra as autoridades constituídas e por aí fomos, né? Em que ano foi isso, Percival? Isso foi basicamente Percival, entre os anos de 68 a 71, principalmente. Você devia querer matar teu chefe que te obrigou a fazer isso, né, Percival? Não, você vai se enfiar se enfiar na parte policial. Primeiro que você tem o ímpeto da juventude, naturalmente sim. você... Tá empolgadão, né? Um ardor assim que depois você até perde o... Mas você vai com tudo lá, e eu estava descobrindo o mundo policial. Eu fui revelando essas coisas. Uma fase muito difícil, mas graças a Deus superada. Muito bem. Vocês teriam perguntas? Temos. Eu tenho também. Eu tenho uma pergunta. Como que você foi parar na Record? Que eu lembro que você participou da Record News. Não, ele trabalhou na Globo. Não, porque, tipo assim, essa super exposição da sua figura aconteceu agora com o advento do Cidade Alerta. Como é que você chegou lá? O Rezende te chamou pessoalmente? Não, ele fazia antes. Não, fazia bem antes. Há anos. Mas, Amanda, essa pergunta que você faz, ela me frustra um pouco. É bem feliz, então. Eu não sei, não é ela. Eu tenho obrigação, eu falei com os caras aqui que eles falaram assim, tem o Percival. Eu falei, pô, mas o Percival, todo mundo conhece o Percival. Todo mundo. Há muitos anos. Quem trabalha no meio de comunicação... Verdade. Mas a superexposição, eu tô falando. Então, é um dos caras... Eu não sou uma pessoa que consome jornalismo policial. Eu consumo entretenimento. Você consome o cara virou mais que jornalismo policial. Ele virou uma figura pop. É isso que eu tô falando. Como é que isso se transferiu pra você, que era um cara mais você veja a minha situação. E agora é uma celebridade. A minha situação. Você virou agora celebridade. Você é celebridade. Amanda, ao longo da minha vida eu escrevi 18 livros. Fazenda, a próxima Fazenda. Então, mas como você chegou hoje, se eu sou uma figura pop, isso me frustra um pouco. Sério? Mas é claro, eu escrevi 18 livros pra... Ele não quer estar na Fazenda, tá como lá é do com o Marcelo Sem Dente. Você quer sim, lógico que você quer. Todo mundo quer. Então... Mas é que você é um intelectual. É que você é um intelectual. Mas eu tô dizendo que são situações... diferentes. Quase que antagônicas. Não faz parte do que você procura. Quer dizer, na verdade, no fundo, talvez eu queira dizer que eu tento ser menos burro do que eu pareço. Porque você virou um personagem, você sabe. Então, mas você virou um cara que tem um carro, tem uma coleção de Barbie. É isso que eu sei sobre você. Isso é sacanagem do Rezende. Isso é o personagem que o Rezende criou dele. Lógico, né? Ele tem muito mais a oferecer. Olha a história do cara. E a biografia dele. Mas isso aconteceu, de fato eu me transformei numa personagem, né? Isso é verdade. E tanto que nós estamos administrando isso na Record. Por exemplo, de repente você tem conscientemente uma forma de balancear um programa pesado, tenso, com suavidades. Agora, a gente não esperava donas de casa que adoram Cidade Alerta, crianças que adoram Cidade Alerta. O que a gente vai fazer com as crianças? Assistem eu brincando com o Marcelo e depois eles mudam ou não assistem. É difícil isso aí. Então hoje é um desafio para nós. O equilíbrio ali, né? Equilíbrio, ver esse público que gosta da gente. Isso é muito bom. E por outro lado, é gratificante você ver isso. Sabe? É super exposição mesmo, Amanda, mas não... Carisma, né, Percival? Agora, ali, o Rezende, quando esteve aqui...
ele estava falando que vocês fazem diariamente um programa de 3 horas, não é? 3 horas ali, apenas com 2 apresentadores falando e as pra notícias. caramba. Então, quer dizer, é muito difícil gerar esse conteúdo para tudo isso de tempo com 3 horas ao vivo. 3 horas ao vivo e só com vocês ali. Só que o Rezende, ele gosta muito, pelo menos eu acho, ele gosta de trabalhar no caos ali. Quanto mais caos Mais tiver, bagunça, né? tiver aquele negócio ali, mais feliz ele tá. E você, eu já sinto que é uma pessoa assim, como é que eu vou dizer? Mais centrada. Mais Reservada. intelectual, você é um cara assim. É outro nível, né, irmão? Como é que você administra esse negócio? Equilibra, né? Bom, primeiro eu sou amigo do Marcelo Rezende há décadas. Nós temos um... Porque ele também cobria policial, né? Segundo, ele tem a origem da Globo e eu também tenho. Por exemplo, ele trabalhou mais no Rio de Janeiro, mas eu trabalhei na Globo em São Paulo. E aquela coisa, Surito, você, uma grande matéria no jornal, você pode fazer uma matéria, uma página, talvez 2 páginas. Na TV, a grande matéria, 15 minutos. Né? É uma outra linguagem, é um outro jeito, é uma outra postura, uma outra forma. Então você tem que aprender a tocar isso. Mas é um know-how também acumulado lentamente, né? Do impresso, com a TV, rádio, também fiz rádio. Você fez rádio, né? Fiz a Capital com o Hélio Ribeiro, o saudoso Hélio Ribeiro. A Gazeta Eldorado, né? Eldorado, com aquele locutor com aquela voz que parecia que estava no banheiro. Então, mas você também fez Globo, a parte de polícia. Sim. E você assistindo a TV Globo, ontem as 2 emissoras, parece que a Globo também se rendeu ao Cidade Alerta e ao Brasil Urgente, que são programas parecidos, e ontem a Globo fez um Cidade Alerta lá, ficou 3 horas também. Com William Bonner. Com William Bonner. Veja só que dele. Então, Brasília, vamos a Brasília. Primeiro foi para Brasília cobrir a Copa do Então, mas a Globo ela é muito mais coxinha. Ela é bem coxinha. Olha, vejo ali o... Alô, olha só. Mas os vândalos, né? Os vândalos aí estão na rua. Aliás, coxinha, Surita, na gíria policial é policial militar. Ah, é? Coxinha. Coxinha pra gente é João Dória Azul. Exato. Homens almofados. Almofadinha. E bombeiro é o quê? Croquete? É mais almofadinha. Não, mas por quê? Ele vai numa padaria, come uma coxinha que deixam pra lá, né? Na faixa. Então, exatamente. Na faixa, aí ele come fica na as faixa. coxinhas. Não sabia dessa. Gambé também, param ali do lado Gambé, de casa chamado. brusquetas na faixa. Pode fazer uma pergunta, com licença? Sim, senhor, claro. Senhor Percival, você com tanto tempo de jornalismo policial, qual foi a notícia que mais te chocou e você falou, não acredito que eu vou participar disso? É difícil responder a sua pergunta. Tanta coisa, né? Porque eu tô há 40 e tantos anos nessa praia aí. Mas eu devo te dizer o seguinte, às vezes, um fato em torno da sua vida, a experiência pessoal, é muito mais importante que a matéria em si. Aquilo que você viveu. A minha filha Andréia, por exemplo, que adora Amanda. Fã da Amanda. Eu fiz uma coisa que parecia uma insanidade. Quando ela tinha 3 anos de idade, Amanda, a levei para casa de detenção, me convidaram para uma festa de aniversário. Beleza. Você se arrepende? Uma festa de aniversário. É isso aí. Isso não foi uma grande matéria, eu registrei num livro isso, a prisão. Mas, isso num pavilhão 8, com vários prisioneiros lá, 10, 15, 20 anos. Muitos deles que não viam uma criança há anos. Então eles olhavam para mim, eu lia no olhar deles assim uma gratidão. Esse cara confia na gente, esse cara não tem medo da gente, esse cara trouxe a filha dele dentro, aqui. né? Então a Andréia passeava de colo em colo, eu acho que ela nunca tomou tanto guaraná na vida, nem comeu pedaços de bolo, mas foi uma coisa muito emocionante essa aí, sabe? Mas aí é uma experiência muito pessoal. Ou eu saindo do fórum com o juiz corregedor, a mãe de um prisioneiro esperou o juiz sair. Aí eu tô saindo com o juiz, ela se ajoelha, se prostra aos pés do magistrado e diz: doutor, solta meu filho e prende eu no lugar dele. Isso é fogo. Uma coisa de você chorar. Não é uma grande matéria. Mas eu, inclusive por causa desse fato, eu cheguei a chorar e muito. Porque eu fui convidado a fazer uma palestra, não esqueço disso até hoje, na Fundação Getúlio Vargas. E fiz sobre o sistema penitenciário e contei essa história. Inclusive ela amava tanto o filho que ela descobriu um lugar nos fundos lá do Carandiru, que ela sabia que às 5:30 da tarde o filho passava com um corredor, ficava numa janela, ela dava
Um tchauzinho pro filho. Contei essa história. No outro dia eu chego na redação, tinha um envelope, um bilhete. Assisti a sua palestra ontem, fiquei muito emocionado. Era uma moça. No envelope tinha um binóculo para me dar pra mãe. Então, nessa hora eu peguei o binóculo, fui pro banheiro, chorei sozinho. Então são essas coisas muito emocionantes que acontecem, que não significam muitas vezes necessariamente uma matéria, mas é só uma experiência de vida que vale um contato humano com alguém, com uma história impressionante, né? Que é barra pesada, né? É isso aí. É barra pesada, é uma emocionada. Tem amor na bagagem. É um trabalho complicado. Eu tenho uma pergunta. Ô Percival, deixa eu te perguntar, na época que você trabalhava no NP, lá no Notícias Populares, você ria daquelas capas com aqueles títulos? Você ficava chocado ou você chegou a se acostumar? Porque eu lembro que todo mundo parava pra ver aquelas capas. Você tava indo na padaria, o que o NP tá colocando na capa hoje? Você achava daquela coisa tão expressionista? Bom, na fase que eu trabalhei no NP, na rua do Gasômetro, não na Barão de Limeira, lá no Brás, onde tem uma sauna, inclusive. Bom. Hoje você é caminhoneiro, sim. Ninguém mas perguntou, irmão. Ninguém perguntou de sauna. Eu admirava isso que você está perguntando. Um cara que eu considerava gênio, que era um mancheteiro, o cara da manchete do jornal, né? Então, por exemplo, teve um dia uma discussão, troca de pontapé na Assembleia. Aí uma brigaria. Um título lá, quebrou o pau na Assembleia. O diretor, que era o Jean Melé, rejeitou. Aí foi pro mancheteiro do dia mesmo. Aí, sururu na Assembleia. Todo mundo entende o que é sururu na Assembleia, que é mais forte, né? E teve uma manchete sensacional, que era as duas que eu vou citar. Uma que provocou uma correria no fórum que você não tem ideia. A manchete era Bacanal no fórum. Então o advogado correndo, o juiz, promotor, quem é, com quem foi, tal. A matéria contava uma história de um inquérito sobre uma bacanal em São Miguel Paulista, um inquérito remetido ao fórum. E teve uma que foi recorde de vendas, que era Cachorro fez mal à moça. Ele vendeu horrores. A matéria era a notícia de um cachorro quente com a moça comeu e passou. Então, esse tipo de coisa, de fato, era impressionante no Notícias Populares. E só mais uma pergunta, aquele antigo semanário, você acha que ele copiava o NP, que depois nos anos 90, final de 80 para 90, circulava o semanário, que também tinha esse tipo de manchete, chamava muita atenção. Foi uma cópia do NP, o senhor acha? Não, eu acho que era uma coisa, vamos dizer, mais eu diria, debochada, né? Porque, a bem da verdade, eu devo até contar assim, que o conteúdo das matérias do NP, a cobertura era muito forte. Sim. Era a cobertura de um crime era muito bem feita. Bem descrita. Era a manchete que era zoada. O cenário dos fatos, dos personagens. O caso da Rua Cuba, lembra? Não, tudo isso era muito bem feito. Você fez o livro da Rua Cuba também? Isso. Você acompanhou aquele caso também da... Eu li seu livro, então. Para e passo. Tá vendo? Então eu li o livro dele. Tá vendo como você é? Escola Base, você estava lá? Mas posso perguntar uma coisa? Eu estava lá e fui o primeiro no Jornal da Tarde a registrar que não havia crime nenhum, que aquilo tinha sido um sugestionamento, não tinha nada. Foi o primeiro. Fazia uma coluna chamada Segurança do Jornal da Tarde, aí contei isso. Foi a conclusão do então delegado-chefe da Seccional Norte, que avocou o inquérito e provou que aquilo era uma farsa. Da Escola Base. Da Escola Base. Hoje em dia, caberia um jornal desse, Percival? Com essas manchetes, ou você acha que dar uma manchete só ia tomar tanto processo que... Olha, isso aí é uma coisa que, se eu tivesse a grana, como o Marcelo Rezende disse que eu tenho... fato que você tem jatinho, Se eu tivesse essa grana, eu fundaria um jornal que seria muito forte em cobertura de polícia, de esporte, de economia. Um jornal, né? Teria uma cobertura social, como Notícias Populares tinha, que depois mais tarde eu fiz até uma coluna no jornal de resistência, que era Society, como que é? Eu brincava com Society.
Pra mostrar o que? Tem uma vida social no Bafum, tem uma vida social na periferia. Tem grandes personagens equivalentes a Elke Batista lá em São Paulo. Entendi. São Miguel Paulista. Isso eu gostaria de fazer isso. O mundo não é só a Rede Globo. Nós temos Eu gostaria de fazer isso. Mas sei que isso é uma... Mas tem jornal Meia Hora que é assim também. Lá no Rio, Meia Hora faz isso também. Muito bem. Olha, eu vou tocar uma música agora. Próximo bloco eu posso fazer uma pergunta para Percival? Sim, senhor Marcelo Senhor. Muito obrigado. Então daqui a pouquinho a gente volta. Tem perguntas aí, Boleta? Várias. Muito bem, nós estamos hoje recebendo aqui um dos maiores jornalistas, o escritor, tem 18 livros publicados, tem prêmio ESSO na casa dele até... Não, dá pra encher o tanque do carro até a terceira geração dele, irmão. Exatamente. O grande jornalista Percival de Souza aqui no Pânico na Jovem Pan, ele tá no Cidade Alerta de segunda a sexta, às 5 da tarde na TV Record. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. Nós estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje estamos recebendo um dos mais respeitados, mais importantes e um dos melhores jornalistas investigativos. Ele é comentarista na área criminal da TV Record, já trabalhou, já fundou o Jornal da Tarde, já trabalhou em os principais veículos de comunicação do Brasil. É autor de mais de 18 livros que a Amanda estudou na universidade. Sim, eu nem sabia, desculpa, minha ignorância, que eu sou meio disléxica, mas sim, você membro do o Conselho... Jornal da Tarde é estudado porque teve a cobertura mais isenta. O Percival é membro do Conselho Diretor da Faculdade de Teologia da Metodista. Isso. É isso também? Eu sou meio curioso nessa área. Tá vendo só? Teologia. Brincadeira, hein? Vai estudar teologia pra você ver o que é difícil. Vai ver. Dá uma vai lá. Você que arregou. Você arregou no jornalismo? Não, arreguei. Ela fez 6 meses e largou a faculdade. 8 DPs. Vai fazer eu peguei teologia. várias DPs porque eu odiava jornalismo econômico. Daí eu repeti porque eu era muito rebelde. Emílio, eu tenho uma pergunta pro Percival. Encardida. Eu tenho uma pergunta pro Percival. Fala, Marvel. Pois não, carioca. Percival, como é que você vê, com tantos anos de carreira, o que está acontecendo agora no Brasil? No momento atual? Momento atual, essa loucura aí, esse Você formigueiro. Eu sou obrigado a olhar tudo isso com o meu olhar de dinossauro Rex, né? Eu já vi esse filme várias vezes, em outras épocas. Eu sou da turma da Maria Antônia, que não cheirava buquê de vinho, não cheirava bomba de gás, né? Cobrir a passeata, a quilometragem de cobertura de passeata também era altíssima. Eu vi, por exemplo, o Zé Dirceu, o Ronivon das massas. Ele com a cola na mão, assim. Era gato. Era escrito assim, diante da multidão, né? O povo unido jamais será vencido. Aí voltava pra cola. Tinha uma colinha. Abaixo a ditadura. Abaixo. Aí né? eu vi isso, e ninguém me contou. Eu vi. Então eu vi todas essas coisas. Então, eu divido no momento em 3 etapas. A primeira é o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, onde nasceu o movimento Passe Livre. É utopia, é quixotesco, cada um acha o que quiser. Mas foi o primeiro momento que deflagrou aqui. Na esteira dessa deflagração teve um monte de carona partidárias. PT, Ala Jovem, PSOL, PSTU, PCO, que eu acho curioso o PCO, ele se diz socialista, embora o nome seja comunista. Me parece que há uma diferença fundamental. Causa operária, pô. Causa operária. 1917, Olha nós lá. estamos em Moscou, nem com bolchevique. Isso. Né? É isso aí. Mas é interessante. E acho que agora isso cresceu de uma maneira incrivelmente surpreendente. Que saiu do passe livre, que aliás o governo afinou, né? Ele voltou atrás no aumento, tanto do Estado quanto municipal. E eu fico olhando cenas que eu acho emblemáticas. Por exemplo, você arrancar uma bandeira em frente à prefeitura de São Paulo para queimá-la. Lá está escrito lá: Pro Brasília Fiat Exímia. Pelo Brasil façam-se grandes coisas.
Por causa da Revolução de 32, o governo Vargas mudou isso, que era pró-São Paulo, Fiat exime. Por São Paulo, façam-se grandes coisas. Mas pro Brasil, façam grandes coisas. Você queimar isso e se achar comunista, socialista, revolucionário, me desculpe, isso é ignorância ideológica pura. Então, hoje, isso extrapola e o momento é o seguinte: o grosso da massa, quem comanda tudo isso, não quer saber de partido nenhum. Põe os partidos para correr fora, não queremos vocês aqui. Não tem militância ligada a partido nenhum. Aliás, na minha utopia jornalística, eu acho até isso aí. Eu acho que o jornalista profissional, ele não pode se curvar dentro de um totem, ou de partido ou ideológico. Se ele ficar dentro de um totem, amém, 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 tá? Ele não é um jornalista. Porque ele está atrelado a um compromisso partidário ideológico. Ele não vai vacilar em considerar não sei quem guru, o perfeito, o Deus. Isso aí é a morte do jornalista profissional. Então, nesse sentido, eu acho que esse momento atual é esse aí. Os partidos fora, sem saber o que você vão fazer. Você pega os partidos políticos, o político clássico, o político do poder, em assembleias legislativas, Câmara Municipal, Congresso Nacional, eles nem sabem o que fazer. Nem sabem nem o que dizer. Estão perdidinhos. Agora, quando o Lula precisa dar conselhos para Dilma Rousseff e para Fernando Haddad, também é dose para o meu mamute particular. Por quê? Mas é claro, nós temos um prefeito eleito pelo povo. Precisa alguém vir, o Lula ou o Haddad faz isso? Eu acho o fim do mundo. Tipo um grilo falante, não né? põe o Lula de prefeito. Porque não é estranho. O Haddad fazia aquele Enem lá, pô. O que ele fez lá? Ele fez Enem então. que só dava chabu aquilo lá. Ah, os caras colocaram ele como prefeito. É problema de gestão. Mas eu achei ele mó gato. Problema de quem votou no Haddad. O Collor Vai ter que aguentar o cara aí, ó. Tem que aguentar o cara. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você, meu querido Percival. Arremata. Que é, nesse cenário todo, você tem uma turminha aí, ela expressa uma espécie de tédio burguês. Eu nunca vivi isso, ai que emoção. Deixa eu ir nessa cola ali, nem sabe, ele tá no embalo porque ele nunca viveu isso, não sabe o que é existencialmente isso, tá fascinado. Tá em trânsito. Seria a classe média, Exato. A classe média. O tédio burguês da classe aliás, média. Merece severas críticas do Marilena Chauí sem entrar no mérito. Né? Sim, mas ela tá dando uma criticada no. Nossa, ela falou que a classe média é maldita, uma desgraça, uma praga. Sério? A Marilena é mulher. No aniversário do PT, mas ela falou isso aí, como ela é filósofa, né? Então, mas você tá. Mas é a opinião dela, mas o que você está dizendo, o que você está dizendo é o seguinte, que as pessoas, a grande maioria não tem uma ideologia, não tem um conceito formado, não tem um conceito formado do negócio. Ou seja, todo mundo está muito, insatisfeito. Saturado. Isso não tá com o saco cheio, Exatamente. tá com o saco cheio da política, da continuidade, são sempre os mesmos. Exatamente. Não é? Você pegar lá, quem é? O Renan Calheiros, é o cara lá que tá... José Sarney. O Lula. Sarney tá lá. O Lula, Marta, toda essa turma aí. Fisiologismo puro. Certo, a turma inteira. É. Só que, quem será, ou os líderes estão acabando. Que a gente não tem mais muito líder hoje em dia, líder político, líder que leva uma nação, não tem, é uma nova inteligência, é essa inteligência da rede social, que eles chamam de inteligência da formiga, que um vai passando pro outro, vai concordando com o outro, não vai ter mais um cara, vai ser um pensamento que vai tomar conta. Pensamento coletivo. Você tem um grau de insatisfação que era absolutamente, não havia condições de mensurar isso aí, então explodiu. Se explodiu uma insatisfação que é geral. Até quem era contra o movimento aderiu. Quer dizer, quem achava que 20 centavos não seria um grande problema, aderiu por outros motivos. Então hoje você sabe que quem está na rua hoje realmente está reclamando lá de saúde, educação, transporte, cidadania. Mas você acha que você não tem uma parcela de culpa em cima disso, Percival? Você acha que você não tem uma parcela de culpa? Por exemplo, todo dia a gente assiste lá o Marcelo, vocês lá, é só problema, não tem saúde, hospital não sei o quê, olha a violência. Mas é o que tá acontecendo, Sim, o cara tá reportando. Não, mas exatamente, você acha que também a galera não se contaminou por estar assistindo? Olha lá, São Paulo agora, o cara vê na televisão, vai pra lá também, se empolga. Claro, isso que você tá falando é o seguinte, nós jornalistas, nós não criamos os fatos.
Nós divulgamos os fatos, né? Nós divulgamos. Então, isso é uma coisa. Agora, que não gostam da gente, muita gente não gosta. Não tô dizendo nem que não gosta, Não, tô mas dizendo tem mais gente- assim, mas de tem empolgação. O cara tá vendo a cada dia, amanhã eu vou. Eu sou cáustico em relação a isso. O que é controle social da mídia? Eles pretendem chegar aqui no estúdio de vocês aqui no ponto e meter um cabresto em cada um Censura. de vocês. Você Um censura. disfarce do purismo ideológico, social, político, não sei o quê. Não, talvez o cara que eu tô falando é potencializar essa cultura do medo que vocês estão falando lá de um assunto. E isso daí provoca nas pessoas. Não sei se você tá me. divulgando. Mas calma, tá As pessoas são divulgando. boas, elas Mas respeitam você a não burrice. dá audiência, isso não é bacana, porque daí o Marcelo, o próprio da Atena, eles abrem o jornalismo, tá lá até a Globo e ficam lá 24 horas falando sobre isso. Qual que é a solução? É divulgar mais? Não, a questão é a seguinte, você Fala de tem... pessoas eu são vou dizer- burras. Você é muito Não, isso que inteligente, você ô tocou Vaqueiro. aqui. Nós na imprensa, quer o impresso, quer na TV, nós somos seletivos. O que nós damos na TV ou no jornal diariamente não é 10% do que acontece nessa cidade. Então você precisa ir nas quebradas, na periferia e ver que a barra é pesada mesmo. E você, vou te dar um termômetro aqui. Uma vez a gente fez um link num lugar que houve um estupro de 13 meninas. Aí tava aquele aparato, a unidade de transmissão, a OMJ e tal. Aí chegou um cara curioso para saber por que a gente tava na televisão lá. Eu falei, olha, teve 3 estupros aqui e tal. O cara falou, é só por isso aí? Só Quer dizer, por só- isso? Mas ele falou isso aí. Eu tô argumentando lá com o negócio. Quer dizer, o cara é normal. tá isso aí, acostumado, absolutamente- virou cotidiano, é o exatamente, cotidiano, ele dá- exatamente banal. E aí, não Eu vai- achava que banalizou, né? nem Sim. teria sentido a presença de uma unidade móvel de transmissão lá. Então nós somos seletivos, não damos a maioria, você escolhe os assaltos que você dá, roubo à mão armada, os assassinatos, os golpes. A gente é seletivo. Você tem uma ideia? O Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo, Copom, recebe na Grande São Paulo uma média de 35 mil chamadas por dia. Nossa. 35 mil. É coisa pra caramba. Porra. É um horror isso aí. Aí te digo mais, se você tá na quebrada, o cara sabe que se precisar levar alguém pro hospital, vai dar luz, seja lá o que for, o pessoal da quebrada chama a polícia militar lá no Copom. Por quê? Porque a viatura da polícia chega. E a ambulância não. Segundo, chegar na PM no hospital, você é atendido. Chegar numa ambulância, vai pra maca e espera no corredor, meu filho. Então essas coisas são sinistras, meus caros. O negócio São tá sinistras. muito destrambelhado, né? Tá muito destrambelhado. E eu acho também que o grande problema foi ter mexido no transporte público, né? Porque o transporte público, se você pensar bem, o cara pega todo dia de manhã, ele sai da casa dele, ele sente ali no bolso, né? É diferente de um hospital. O hospital, você quando precisa, vai pro hospital. Corre. Mas você Sim. não tá todo dia doente, todo dia você vai no hospital, né? Você chega lá e fala, pô, que porcaria é isso? De vez em quando. Agora, o transporte público, de manhã é mais 20 centavos, à tarde é mais 20 centavos, todo dia. aí tá o metrô é mais 20 centavos. Aí o cara falou, pô, peraí, porra, Isso vai. que você tá falando, sexta-feira. Né? Sexta-feira é o dia que você vai espairecer um pouco, vai jantar em algum lugar à noite. Sexta-feira passada eu vou sair de novo hoje. Fui numa cantina, o pessoal é meu amigo. O garçom tava falando. Ele mora na cidade de Tiradentes. Ele gasta em média 2 horas o ônibus para chegar ao Parque Dom Pedro II e mais 2 horas para voltar para casa. Quer dizer, ele passa em média 4 horas por dia à mercê do transporte. 4 horas, gente. E em pé, né? Não, Isso é e o tudo. serviço É. ruim, Isso serviço é ruim. terrível. É. Nem sentado o cara É. fica. Então o cara tem que sair de madrugada de casa, chega tarde em casa, por isso que tá todo mundo bufando. É lógico, aí, porque é o cara lógico. sofre na pele algo que é até interessante pra gente descobrir os personagens da vida real, né? Muito bem. Olha, eu preciso tocar uma música, o assunto está muito bom, temos muitas perguntas. Oi? Abaixou, então. Abaixou os 20 centavos, mas eu acho que os caras tinham que fazer uma auditoria, sei lá o que, contratar aí alguma empresa, pra ver se esses caras estão tendo muito lucro.
nessa passagem de ônibus. Como é que é esse negócio? Como é que é? São 40 bi? Você já ouviu falar em subsídio? Não, então, a prefeitura subsidia o negócio e dá pros empresários, não é isso? Mas aí, nesse meio tempo, tem o jabá, não tem o mas jabá? os dois já falaram que tem alguém... o jabá, então, mas aí que tá a treta. Mas eles já falaram que esse dinheiro que tiraram do busão vai vir de outro canto. Dinheiro tem, não fizeram estádio aí, pô. Pra caraca, então, dinheiro pra caraca. Pode sobrar pro IPTU. Diz que vai vir de algum canto, vai vir. Mas o imposto é alto, tem como assim, fazer a divisão certa desse. Você não precisa aumentar mais o imposto. O que paga de imposto é o suficiente para cobrir tudo isso. Não tem que inventar um imposto maior, ou pelo IPTU ou por outra coisa. O que você paga de DAF, meu irmão, já dá suficiente para você fazer muita coisa. Sim. Não tem que tirar de um e. Senão você vai estar trocando 2 por meia dúzia, 6 por meia dúzia. Aliás, é o drama do Brasil. Se eles tivessem certeza que essa tributação fantasmagórica implicasse num retorno para ele mínimo. Saúde, então, Mal Percival, você que é o macaco velho, você que é o macaco velho, você que é um cara que domina, por exemplo, que nem arrecada muito aqui, o Brasil arrecada assustadoramente, certo? Então não falta dinheiro porque tá arrecadando, não é? Sim. E o que para onde no meio? Quem é o cara que toma o jabá ali? Cadê os Wikileaks nossos? Cadê os Wikileaks pra falar? Os telegramas, dar uma goelada. Ninguém goela isso aí. Não falar, ninguém goela nada, só falar. Meu cara, nos velhos tempos da Maria Antônia a gente berrava, a plusvalia vai acabar, lembra disso? Aham. Né? Hoje você não vê falar mais na plusvalia, né? Não é isso? E a justiça, que os caras já estão soltos aí. Deixa eu tocar uma música. É melhor posso tocar uma música? Por favor, Junta quietinho. Não, só tô respeitando. Não pega ônibus, só ficou sabendo que o ônibus custa R$3 agora. Hoje é de vento. Aí que você não é um cara informado, eu fui na passeata, lutar pelos nossos direitos. O Júnior da banca pegou 3 celulares da loja. Tá com a toba na mão, que os caras vão tacar fogo na banca dele. Tá com a toba bonita. O cara nem dorme mais à noite, camisa do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente volta hoje recebendo o Percival de Souza aqui na PAN. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje recebendo essa figura ilustre, que beleza, hein? esse grande jornalista, escritor, o grande mestre do jornalismo investigativo, e ele está na Rede Record como comentarista da área criminal no Cidade Alerta, junto com o Marcelo Rezende. Vamos dar um abraço pro nosso querido Rezende, todas de segunda a sexta, né? Durante toda a semana, às 17 horas na TV Record. Olha, eu acabei de receber a informação aqui que o movimento Passe Livre não vai convocar novas manifestações. Nunca mais? Por enquanto, quem falou foi o Douglas Belloni. Certo. Percival, tem uma pergunta. Certo? Eu tenho uma pergunta. Então não vai ter mais, pelo menos. Falou. Tá rolando na web aqui, ó. Tá que aqui, ó. dia 1 de julho vai ter a greve geral. Você tá sabendo de algo? Greve geral? Não. Não tô sabendo, não. Mas você apoia? Não pode falar. Greve geral, preciso saber o que se trata, né? É uma paralisação geral. Todo mundo vai parar mesmo. Você tá brincando. Lógico, vai parar. Porque o que acontece? A galera tá manifestando depois do expediente, né? A pergunta é geral, entendeu? Todo mundo pra valer. Polícia em greve, polícia militar, polícia civil. Isso, federal, para todo mundo. Juiz, desembargador, promotor, advogado. Não, isso aí acho que não. Então não é geral, né, irmão? Percival, por que a Dilma não fala? Ô, Percival, por que a Dilma não fala, Percival? Tomei uma do Percival. Porque o quê, meu amigo? Por que a Dilma não fala nada? Acabou de sair da reunião, também não falou nada. Por quê? Porque ela precisa de um ventríloco. É um ventríloco que não tem uma por letra? ela. Até agora ela não falou nada, mas ela como presidente. Mora em São Bernardo, o ventríloco ou não? Ela. Parece que sim. Acho que mora, né? Tem domicílio certo. Mas ela como presidente da República. Ela iria pro Japão amanhã, não vai mais. Isso eu sei, mas por que ela não, como presidente da República, com tanta gente na rua, Brasil inteiro aí
e não tem um pronunciamento. Não fala nada. Porra, ele também não sabe o que falar. Mas fala, do mesmo porra. jeito que você não sabe o que os caras estão fazendo. O Alckmin tá falando. O Alckmin tá falando. O que o Alckmin falou? Ele tá falando, o Alckmin. O Haddad falou. Ele arregou. O Sérgio Cabral também não falou nada. Lá no Rio de Janeiro não falou nada. Mas é melhor ficar quieto do que falar uma coisa e depois... Não, tem que falar, tem que falar, gente. Tem Eles que não falar. sabem o que dizer. Então, claro. Ué, não sabe o que dizer por quê? Quem cala consente? Nós estamos surpresos, impactados. Mas quem cala consente? Mas quem cala Aquele consente? Gilberto lá, secretário-geral Sei. da presidência, ele disse que isso é uma coisa dos jovens. Gilberto Deixa os Carvalho. jovens gritar à vontade. Quer dizer, aliás, minimizou isso aí, né? Apenas os jovens estão aí, né? Foi infeliz também. Bem Aliás, infeliz. você não tem uma palavra no Congresso em lugar nenhum. Né? Acho que o Marcelo disse isso aqui. Não existe posição parlamentar. Posição você está vendo nas ruas agora contra tudo isso, inclusive eles. É interessante. Eu acho que isso aí os caras estão com o saco cheio. É isso aqui. o resumo da ópera é esse. Quer dizer que o cara falou, ó, é o seguinte, estamos com o saco cheio, não queremos mais os políticos. Você pode suavizar a expressão dizendo assim, baixo ventre inflado. Isso aí, isso é mais elegante. Bonito. Mais elegante, mais elegante. O que você quer falar, Júnior? O que você quer falar? Quer falar que não tá vendendo nada, que ele tá O com que medo. você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Você é contra a manifestação? Sou, radicalmente. Você acha que o país está bem? Acho. Você acha que está tudo bem? Acho. Eu Você sou acha contra que o tá vandalismo. Contra Entendeu? o vandalismo? Vandalismo é uma coisa, manifestação é outra. Tá tudo junto, meu amigo. Não mesmo. Lá, pra você que não, pra mim tá. Eu queria saber do Percival o seguinte, eu, como estou vivenciando as manifestações, entendeu? Porque eu tô ali no... Porque ele tem uma banca de Não explicar. falam, você tá com a turma ali arrancar a no banca olho do chão. furacão, É. entendeu? Então, eu analisando as atitudes, eu queria saber de você, o que você acha dessa hostilidade com a imprensa? A moça da Gazeta foi hostilizada. Queimaram o carro da Record, queimaram o carro da SBT. O Caco Barcelos que apanhou. Então, por que, qual é a ideologia que está por trás dessa hostilidade? A ideologia do pau mandado. Quer dizer, é uma coisa dirigida, orquestrada, agente de provocação, tem tudo Por quê? isso aí. Por quem, não, Deus é inocente. Quem está por fora disso aí, você vê que tem uma vontade, o que tem de gente que gostaria de mandar na imprensa, vocês não têm ideia. Decidir o que você fala, o que você comenta, o que você conta, Você escreve, o que você né? conta, o que você escreve. Isso é um horror, né? Eles não se conformam com a série de coisas. Agora que tem uma série de agentes de provocação, sem dúvida nenhuma. Isso Então tá os claro. jovens estão sendo massa de manobra. Não, mas não os que estão se manifestando realmente, que não tem nada a ver com isso. Até é bom distinguir que tem uma minoria absoluta praticando esses atos de vandalismo, que não tem nada a ver. Exatamente. O com a que ele massa. está falando é o seguinte: existem dois tipos de pessoas nessas manifestações. Tem a galera que está indo na Paulista com seus cartazes. Eu fui com o meu Wi-Fi free. Boa. É a única coisa que eu quero. Não quero dinheiro, ônibus, não preciso. Wi-Fi free geral. E iPhone 6 pra todo mundo. E iPhone 6 Wi-Fi free, acho que se daria a felicidade total da nação. Esses caras que estão ali, que estão com o saco cheio, como a gente disse, não são os mesmos. Você pode ver, isso a televisão mostra claramente. Mas não tá no o mesmo cara, protesto. peraí, calma aí, não tá no mesmo protesto. Vai lá, Julião. Isso são pessoas que estão se aproveitando daquele momento. Pra dar o seu recado. Bem Pra colocado. quebrar um negócio ali, um quebra o negócio, outro ataca Outro rouba. saqueia um supermercado, outro vai lá, põe fogo na TV Record, outro põe fogo no SBT. Isso aí são outros querem invadir a interesses. Globo, Outros interesses que a gente não sabe, porque é uma multidão. Você não tem como saber. Entendeu? Mas esse a Mas não grande representa a totalidade. Exatamente. A grande representação é o povo que está na rua e está insatisfeito. Isso é o que deixou bem claro. Ô Percival, e você não acha uma coisa também que assim... A sua parada gay, você fala que vai 3 milhões E de vai pessoas, sem negro. E vai sem negro. Eu nunca falei isso. Vem não, agora você fala. Agora tem você 3 quer- milhões. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles não cabem 3 milhões de pessoas. Não não cabe. cabe. O cara fala que tá. Não Você haja viu lubrificante pra 3 entrar 3 milhões da bem. Paulista, nem com o melhor lubrificante.
adiante. Agora a pergunta é o seguinte, para, Amanda, você tá chata. Tá mesmo. Tudo é burro, não sei o quê, deixa as pessoas falarem. Deixa ele brilhar, só você amiga. inteligente. Calma, Evandro. Chata. Tá muito não, chata. Joga pra baixo, burro, amigo. Burro. Pegou mal. Não é pegou mal, se você não tem uma opinião Vai, incrível, faz a pergunta, irmão, vai, saco. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas falam assim, o povo brasileiro é passivo. Aí o povo brasileiro não vai às ruas. Aí quando vai e faz tudo que faz, as pessoas reclamam. Mas em todas as revoluções das grandes cidades, sempre tem quebra-quebra, o pessoal destrói monumentos, tem esse fogo, tem esse pessoal do vandalismo. Isso no mundo todo. Isso não é no exclusivo mundo do Brasil. todo, senhor. Não, senhor. Não é no mundo todo, não. Já invadiram o Louvre e quebraram o Louvre inteiro. Não vem não, irmão. Eles quebram. Quando tem na Espanha, eles quebram. Estou mentindo. Não quebram, não. Ninguém quebra. Peraí, escuta. A turma do quebra-quebra é paralela. É paralela sempre, porque são pessoas que se aproveitam. A maioria. Não representa, inclusive, a espontaneidade do movimento. Sim. Que extrapolou todas as previsões possíveis e inimagináveis. Agora, eu tive aí tentando responder a você. Eu tive recentemente em Portugal e está num grande momento lá de descoberta do Fernando Pessoa, não apenas como poeta, mas como pensador e filósofo. Eu até comprei um livro lá. E uma frase aqui para o momento. A diferença entre o homem e o animal é que o animal sabe o que precisa saber. O homem não. Fernando Pessoa. Essa é para pensar, viu, gente? Essa frase mesmo. Porque o animal vai lá, mata, come, acabou, matou a fome dele, vai lá e dorme. E o homem sabe o que é. É impressionante isso aí. Eu Muito vi bem. aquilo lá, achei impressionante. Muito bem. O Senna tem pergunta? O Senna tem. Cuidado com o seu posicionamento. Senna. Mas só uma pergunta, Cuidado com o seu... bem calma, que dá pra não fazer ofensa, mas o que eu vejo muito na área policial que temos o festival de segredo de justiça. Como controlar isso pra ser uma atitude bem pensada, porque tem tô reparando muito. Você tá com muito medo, Senna. Melhor pros ouvintes. Arroba programa Pânico. Arroba programa Pânico, vamos lá. Temos muitos casos de segredo de justiça ultimamente. Tá vendo se... Outra coisa que eu ia falar com você, Percival, que as pessoas estão agora falando dessa PEC 37. Como é que você se posiciona com a PEC 37? Você acha que realmente... porque o que eles querem é limitar o poder do promotor, no caso, né? Como é que você... O que você acha disso aí? Porque também esse negócio está sendo colocado de um jeito que ninguém está entendendo muito direito. Exatamente. Não foi muito explicado, logicamente, o que é essa PEC 37. Eu vou aproveitar até o jeito descontraído aqui do Pânico para tentar explicar isso aí. Não é verdade, Eduardo, que apenas promotor público sabe investigar. Não é. Isso não é verdade. E não vamos confundir, mandar uma intimação para você comparecer numa sala do Ministério Público lá trancada e tomar o seu depoimento, isso é uma coisa, a investigação é outra. A investigação é para ir na rua, amassar lama, pisar no barro, dar plantão de madrugada, trabalhar sábado e domingo, feriado. Você nunca vai ver promotor nenhum fazendo isso aí. Segundo, conheço essa praia aí muito bem. O papel da investigação, a Polícia Judiciária, é constitucionalmente da Polícia Civil. Eu te digo uma coisa, Eduardo. Em 44 anos, até hoje eu não vi um caso que, diante do inquérito mandado pela Polícia e a Justiça, um promotor tenha oferecido uma prova nova. Estou falando de prova. Não estou falando de lero-lero. Quase. Terceiro lugar, as investigações, em particular da Polícia Federal, em nosso país, são exemplares. São exemplares. Aliás, tudo que instrumentaliza o Ministério Público Federal para as denúncias serem oferecidas é através do Departamento de Polícia Federal. Sim, mas então, para ser... Oi? Não tem nada a ver. Não, então. Pragmaticamente. Mas para ser, peraí, pessoal. Pragmaticamente não. Então, mas para ser mais claro, o que acontece? O Ministério Público, ele oferece a denúncia. Sim. Existe alguma coisa lá, você vai lá, bota o terninho, vai no Ministério Público. O Ministério Público que faria a investigação nesse caso, não a polícia. O que essa PEC quer é que o seguinte, que o Ministério Público ofereça a denúncia, mas quem investigue seja a polícia, que é o papel da polícia. Isso? Por isso, Eduardo, eu tenho uma frase de conciliação entre polícia, porque pro meu gosto pessoal, essa discussão é bizantina. Né? A minha frase é o seguinte: para promotores e delegados de polícia do Brasil todo,
Calma, gente, tem bandido pra todo mundo! Muito bem, é isso aí, Percival. Muito bem, Percival. Não explicamos nada, né? Não explicamos alguma coisa. Ô, Percival, tá difícil, Tá hein, difícil, hein, Percival? Percival. Eduardo, tá difícil, hein, Percival? O que você acha, Cena? Você é contra ou a favor? PEC 37. É uma coisa muito complicada pra nós. Porque não tem base jurídica. Meu Deus, Cena, sai de cima do muro, Queria sai do agradecer armário. muito ao Percival, esteve aqui hoje no Pânico. Obrigado, Percival de Souza. Você pode acompanhar ele lá na TV Foi uma honra, Record. uma alegria muito grande. Grande... Eu posso contar uma historinha secreta do Marcelo Rezende rapidinho? Lógico, claro. Sacanear o Rezende é com a que gente ele vem mesmo. sempre aqui. Lógico, Eu lógico. estava lá, né? Vai lá. Então ele chamou um VT. Esse Espirdeu estava lá e a matéria era sobre um bordel, prostituição. Então ele chamou o VT, o assunto era esse aí. Sabe por que eu sei? Eu não estava lá, me contaram! Muito bem. Percival de Souza aqui no Pânico. Obrigado, valeu, sucesso pra você. Esse programa é um lixo. Jovem Muito bem, meus queridos. É hora de ir embora? Vocês querem mais? Sexta-feira, segundo o Cena, sempre. Sexta-feira. Hoje Temos a é bom pra reprise. quê, Cena? Pra agora, nesse período, é aproveitar os últimos momentos de festa junina, hein? E balões? Não pode, é lei federal. Balões pode ou balões Não não pode. pode? Passeatas. Passeatas. Hoje nem- não vai ter, graças a Deus não vai ter. Certo, Mas Cena? tem da cura gay, né, Cena? Você vai? Não é isso. Você vai na cura gay? Infelizmente não é minha ideologia. Pra falar. Não é? A cura gay? Não é, que é uma coisa que é uma coisa complicada que não dá pra explicar em pouco tempo Tudo de dá pra rádio. explicar, Cena. Qual que é a sua ideologia, Cena? É que é uma coisa meio. Então vamos falar de entretenimento. Um bom entretenimento. Hoje é sexta-feira. Hoje o Final de pessoal semana. curtia os últimos períodos de festas juninas, né? Não, caído festa junina. Mas tem alguns que gostam, né? Uma boa festa junina, hein? Uma boa e uma péssima. Péssima é difícil achar, Cena. mas tem Clube boas. Pinheiros. Falando um monte aqui. Mas eu não posso falar aqui porque você não faz propaganda, não posso falar. Muito bem, então vamos embora, Hoje é Cena? reprise, né? Sim, eu sei Isso que que é hoje bom tem. fazer hoje, Cena. Muito bem, hoje tem a reprise do Pânico na Band, 10h30 da noite, na tela da Band. Depois nós temos o Pânico na Band, domingo, às 21 horas. Isso aí, ao vivo. Às 9 horas, ao vivo. Certo, Ceninha? Boa, Milhaço. Vambora, Vamos segunda no a gente árabe, volta? Cena. Muito bem, segunda a gente volta aqui na... Hoje tem inauguração do Le Rêve. Le Rêve? A balada do Iraí de Campos. A balada do Iraí Campos. Iraí. Eu falei Do Iraí Vesgo, Campos, do que Vesgo. inclusive- Você falou do Emílio, o que do Iraí Campos. A balada do Iraí Campos é a Le Rêve, que é uma balada para velhitos. 40 anos. Sensacional. 40 anos. Na Marquês de É o meu Paranaguá, target. com Esquina com Augusta. Que eu briguei ontem que os caras estavam pichando lá, eu peguei e saí gritando, eles saíram gritando. Falei, não vai sujar Então, aqui o não. Iraí vinha dar um oi aqui, mas tá lá terminando a Tocando obra. lá Então, no a gente céu, inaugura tá, hoje. Boa, parabéns, Dia 21, Iraí. estarei lá, Iraí, tomando aquele... Assinar Martini. e ouvindo Black Box. Os Mopoli. DJ da casa. Tchau, gente, até segunda. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Tá bom mesmo. Você ouviu Pânico!